E a Raquel, bêbada na lua de mel em Nova York, chama o Marcos de Vanderlei. Eu te amo, Vanderlei. A Laura e Malu saem juntos para jantar. Será que dessa vez vai rolar, hein? A Andréia se aproxima do Vanderlei no interesse. Ele cai. Começa um romance. A Raquel enlouquece. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo isso em detalhes e muito mais. A Malu organiza uma festa na casa dela mesmo, para comemorar os 35 anos de casado dos pais. Chama todos os amigos da família e é claro que ela estava de armação, né? Porque seus amigos também chegaram. E além deles, eles trouxeram um monte de moradores de rua. E para ela poder entrar com o pessoal, os amigos dela pegaram o Duarte e amarraram ele na árvore com um pano na boca. Ela, para causar mais, contratou o fotógrafo e ainda para sair no jornal. O Virgílio, como sempre, toca todos um por um. Ele grita com a Malu para ela subir pro quarto e ela fala que não. E ele praticamente joga ela, empurra com tudo. Quebra a câmera do fotógrafo, o barraco foi grande. E ele corta o dinheiro dela e o carro dela de novo. A Carola também vê o seu pai tomando um remédio escondido. E ele fala que é um tranquilizante, essas coisas. Marcos e Raquel vão a um restaurante super chique. Ela se entope de champanhe, tomou vinho no almoço e ele já começa a dar uma segurada nela e começa a pedir para ela parar de beber. Ele não quer pedir outra garrafa, pois ela chama o garçom e faz mímica, mais um, e mostra a garrafa, bêbada já. Ele desanima e faz aquela cara tipo, meu Deus, tô ferrado. Vanderlei, bêbado no bar do alemão, debruçado na mesa, chorando quase, vê a Ruth e fala pra ela. Ela foi, mas ela volta. E a Ruth fala, a Raquel tá casada e ama o marido dela. Não ama não, ela me ama. Mas a Ruth é um anjo, né, gente? O prefeito Breno manda colocar cerca em volta de toda a praia. Aí os que gostam dele elogiam, os que não gostam criticam, como sempre. Voltando no Marcos e na Raquel, na lua de mel, ela bêbada do champanhe, eles andam pelas ruas e ela fala que as pernas delas estão bambas. E ele fala que ela não deveria ter bebido tanto. Ela beija ele e fala, eu te amo. Você é chato, mas eu te amo, Vanderlei. Isso mesmo. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Deixa o like, comenta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Sem enrolação, vamos continuar? E ele não fala nada, coitado. Fica acabado. Leva ela pro hotel de volta, arrastada, né? Porque ela tá trançando as pernas de bêbada. Ele joga ela na cama com tudo. E fica mudo, não dá uma palavra. Ela pega no sono e ele até chora, fica com os olhos cheios de lágrima. Quando ela acorda, ele pergunta, Raquel, quem é Vanderlei? Por quê? O que tem ele? E depois ela mente, claro. É um cara que gostava da Ruth, mas eu não vou muito com a cara dele não, só gosto de você. E abraça ele. A Laura chega na casa do Virgílio, mas ele não tá lá, e a Malu que recebe ele. E fala que ele quase não vem pro Rio, que quando vem tem que fazer algum programa. E ela chama ele para jantar com ela. Ele aceita. Que tal um jantar para quebrar o gelo, hein? Será que é nesse jantar que vai começar o romance dos dois? E a Tônia que pede o Joel em casamento. Oh, meu Deus. Jô, casa comigo? Por enquanto não, Tônia. Primeiro você tem que parar de falar palavrão. Não quero que nossos filhos aprendam essas coisas. Nossa, ela se humilha demais pra esse Joel, vocês não acham? O Vanderlei encontra o da Lua e pede pra ele dar um recado pro seu Donato. Falar que ele tá esperando ele no hotel às 5. O da Lua dá o recado pro Donato e quando o Donato vai pro hotel, o da Lua segue ele. Ele entra no quarto do Vanderlei, o da Lua espera um pouquinho e vai atrás, para escutar atrás das portas.
E o Vanderlei pede mais dinheiro pro Donato e fala pra ele: tô te fazendo um favor, ou você prefere que eu conte pra todo mundo o que aconteceu com o pai do Dalua? E o Dalua escutando, tadinho. E acaba de ter certeza do que ele já desconfiava, né? E ele leva flores de novo pro pai dele no cemitério. Chora, conversa com o pai e pede pro pai dele ajudar ele a se lembrar com detalhes daquele dia, que ele estava junto lá nas pedras quando tudo aconteceu, mas a cabeça dele é ruim e ele não lembra certinho. Alaô e Malu saem para jantar, vão comer pizza. Um restaurante simples. Ele até pede desculpas para ela pelo lugar. Ela fala que não é filhinha de papai não. E ele pergunta se aquilo lá do jornal é verdade, dos moradores de rua e tal. Ela fala que sim. Ele pergunta por que ela faz isso com a família. Que tem que ter um motivo, mas ela pede para mudar o assunto. Ela pergunta para ele se ele esqueceu a namoradinha da fazenda, e ele fala que não era namorada, que só ele gostava dela, e fala que já perdeu as esperanças. E ele explica que era Ruth, e a Malu fala que gosta mais da Ruth do que da Raquel. E o Duarte segue os dois até no restaurante, claro, mas é bisbilhoteiro esse, né? Claro que amando do Virgílio. E quanto aos dois, ainda não rolou nada. E o Virgílio conversa com a Andréia de novo e incentiva ela a lutar pelo Marcos, que a Raquel é uma interesseira. E a Andréia, desanimada, fala: vou fazer o quê, doutor Virgílio? Tipo, não adianta nada, perda de tempo. E o Virgílio fala que ela tem que lutar pelo Marcos sim. E consegue convencer ela e pergunta: posso contar com você para qualquer situação? E ela responde: pode. E o Virgílio conta para ela sobre aquele dia que o Dalua disse que a Raquel gostava do Vanderlei e propõe para ela se aproximar do Vanderlei, conhecer ele e mais tarde fazer um convite para ele ir na casa dela. Ele levanta informações do Vanderlei com o Duarte, que quase não sabe da vida de todo mundo, né? E o Duarte confirma que já viu os dois juntos antes. E o Virgílio pede para ele para que assim que eles chegarem da lua de mel, para ele vigiar a Raquel 24 horas por dia. Quando Tonho sai do cemitério, ele vai lá para a gruta, a caverna, que é o esconderijo dele, para ficar um pouco sozinho. A Glorinha vai atrás dele e ele conta para a Glorinha que foi o Donato que fez aquilo lá mesmo com o pai deles. Eu ouvi tudo, ele fala. A Glorinha não quer acreditar e fala: não, Tonho, foi um acidente. E ele fala que não, que tem certeza. Ele queria ficar com a nossa mãe e com os barcos do pai. Marcos e Raquel, de novo na lua de mel, param num bar. Ela pede uísque e ele um suco de laranja. Ele anda meio emburrado com ela, parece que já tá estressado, sabe? Meio caindo a ficha. E já é a segunda vez que ele confunde os costumes dela com o da Ruth. Dessa vez, ele pensou que a Raquel que separava camarão. A Raquel estava falando que quando ela voltar de viagem, ela queria ir ver a família dela. E ele pergunta se ela ia ver os pescadores também. E ela fala: os pescadores? É! Você não escolhia camarão? É a Ruth que fazia isso, a Ruth. A Andréia chega em Pontal, no hotel, já para colocar o plano em ação. Chega, pede 2 diárias e os funcionários Vasco, Santiago e Rosendo ficam encantados, babando nela. E os pais dela, Juju e Sampaio, acham estranho ela ir para lá para arejar a cabeça, entre aspas. O Sampaio já se toca na hora, que ela foi para lá para saber alguma coisa da Raquel. E a Carola disse que tem certeza também que é isso, para descobrir algum podre da Raquel e depois tacar na cara dela. A Andréia sai do hotel para dar uma volta e na recepção mesmo, ela esbarra com o Vanderlei. Ela deixa a chave na recepção e quando ela vira de costas, ela esbarra nele, pede desculpas, ele também, mas ainda ela não sabe que ele é o Vanderlei. Quando ela escuta o Vasco chamar ele pelo nome, ela volta atrás e puxa o assunto, falando que precisa comprar uma casa, se ele conhece alguma imobiliária por lá.
Você está falando com um corretor de imóveis. E dá o cartãozinho dele para ela. E depois ele pergunta: qual sua graça? Andréia Sampaio. E já arrasta ela lá para fora com aquele jeitinho malandro dele. O Tonho vai com a Glorinha no médico, no Rio de Janeiro, e lá ele tem uma crise muito feia e ele foge pelas ruas. A Glorinha, preocupadíssima, vai até a delegacia de Pontal e ele anda perdido pelas ruas do Rio. Marcos e Raquel chegam de viagem e todos estão esperando em casa, empolgados. E o César ainda não conhece a Raquel pessoalmente. Quando ele vê ela, ele paralisa, de verdade. Fica olhando fixo para ela, que não sei como todos não perceberam. Ela cumprimenta os outros e ele olhando para ela. Ele já viu aquele rosto em algum lugar antes, né? A Glorinha chora por causa do Tonho e o Tito consola ela. Donato asqueroso chega na sala e fala pro Tito que não gostou nada que ele comprou um barco pro pai dele. E o Tito fala para ele que ele deu o barco para ajudar o pai. E em nenhuma hora ele quis prejudicar o Donato. E o nojento fala que o namoro dele com a Glorinha vai ter que acabar. A Glorinha corre e abraça o Tito, chorando, e o Tito fala: eu gosto da Glorinha e ela gosta de mim. Por que a gente vai ter que terminar o namoro? Porque eu quero, ele responde. E grita com o Tito para ele ir embora. O Vanderlei e a Andréia chegam da rua e na recepção do hotel ele fala para ela: se você quiser, eu posso te mostrar umas casas que ficam logo atrás das pedras. E ela responde olhando na boca dele: não precisa, eu já me apaixonei pela última. Ele fica todo se achando. E os três lá escutando tudo, eles babam na Andréia. O Rosendo fica fascinado nos pés dela, o Santiago nas pernas e o Vasco no traseiro. A Arlete encontra o da Lua na rua, para o carro e ele ainda um pouco transtornado, sabe? Demora para reconhecer ela. Ela leva ele para casa e quando ele chega lá, ele fica encarando o Marcos. Marcos pergunta se ele lembra dele. O Marcos pergunta se ele lembra dele. A Raquel, já do andar de cima: o que é isso? E fica brava. E o Tonho encara ela também. Ela desce, dá a mão para ele e ele pega e bate na mão dela com tudo. O Marcos fica bravo com ele. E a Raquel fala: ele não gosta de mim, deixa. E ele fala: não gosto, você é malvada. E a Clarita já fica esperta. Por que ele não gosta dela desse jeito? O César e o seu irmão Zé Luiz conversam a respeito da Raquel. O César fala que ela é muito bonita, mas continua com aquela cara, paralisado, sabe? Olhar fixo. E o Zé Luiz fala que ela tem uma irmã gêmea, igualzinha. E Juju faz um drama pra Carola, fala que seu pai tá doente, tá à beira da morte, essas coisas. Carola chora, se desespera. Acha que precisa de tudo isso, gente? O Virgílio, quando chega em casa e vê o Tonho lá, até gosta. Tá querendo especular ele sobre a Raquel, né? Ele nem deixa a Arlete levar ele. Ele liga para a delegacia de Pontal e avisa que o Tonho está lá e que tá tudo bem e tal. A Raquel escuta atrás das portas, ele lá com o Tonho, e ele ainda fala que o Tonho precisar pode contar com ele. E o Tonho fala: a verdade? Quer dizer que o senhor é meu amigo? Sou, de hoje em diante sou seu amigo, mas fala com aquela cara de fingimento. A Raquel entra na sala e fala: que é isso, doutor Virgílio? O senhor não é dessas coisas? Por que está se preocupando tanto assim? Você não me conhece o suficiente para saber o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. E ela fala: eu já entendi. O senhor está interessado nele assim, né? Porque ele não gosta de mim. E o Virgílio fala: quem tem a consciência tranquila não tem nada a temer. O César propõe para Arlete para eles casarem logo, igual o Marcos fez, e se mudar daqui. Por exemplo, para São Paulo. Ele tá querendo fugir, né? Lembra do segredo da Ruth? Ele tá envolvido, né? Aguardemos que vem chumbo grosso. O Tonho na casa do Marcos ainda, ele lá olhando a piscina, o Marcos vai até lá
e pede desculpas por ter sido grosso lá na sala, mas que ele nunca pode bater em mulher. Ele pode brigar, pode discutir, mas bater nunca. E o Tonho fala: o pai dela bateu nela, deu uma surra, porque pegou ela com um homem casado. E o Marcos vai tirar satisfação com a Raquel. E ela grita: é mentira o que aquele debilóide falou, você acredita? E começou a briga. E o Marcos confunde de novo os costumes dela com o da Ruth. Ele comenta que ela trabalhava e ela fala: quem trabalhava é a Ruth, a Ruth. Você confundindo de novo a gente. Se você quer a Ruth, vai com ela. A Ruth não bebe, não fuma e trabalha. Eu bebo, fumo e não trabalho. Ele fica chateado, sai de perto. Ela se arrepende, pede desculpas, fala que ama ele, agrada a ele e fazem as pazes mais uma vez. E eles levam o Tonho de volta para casa. A Glorinha e a Alzira ficam muito felizes, abraçam ele até. E a Raquel com aquela cara, né, não quis nem tomar um cafezinho. Inaugura a barraquinha da Dona Manuela e o espantalho lá do lado. Ai, que dó! Boné vermelho e uma placa no pescoço pendurada. Espantalho dos turistas. Marcos e Raquel chegam na casa dela, a Ruth está lá. E ele fala para o seu Floriano que quer falar com ele sobre 2 assuntos, a compra da casa e do barco. A Isaura propõe dar o nome de Raquel no barco, depois ele faz um cheque altíssimo para o seu Floriano. E seu Floriano fala que não precisa daquele valor, que um barco de segunda mão é metade desse valor. Mas mesmo assim ele dá o cheque para ele. E quando eles estão a sós, ele pergunta: seu Floriano, posso te fazer uma pergunta? O senhor já bateu na Raquel alguma vez? E ele confirma: amei. Já bati uma vez, quando soube que ela estava se envolvendo com um homem casado. Sampaio reclama da Juju pro Virgílio, fala que não gosta nem de voltar para casa, que ele chega lá, ela tá na frente da TV, que ele não aguenta mais ela, que quando ela começa a falar, ele tem vontade de dar meia volta e correr. Xi, quando começa assim, sei não. E o Virgílio fala também que tá só esperando o Marcos terminar a casa para ele e a Clarita se separar e pediu pro Sampaio não contar nada para ninguém. A Vera mais uma vez alerta o Breno que o Virgílio não vale nada, que ele tá por trás de tudo isso que estão fazendo com ele, que ele é uma cobra, mas o Breno não acredita. Fala pra Vera parar com essa implicância com ele, que o Virgílio é o melhor amigo dele. Oh meu Deus, que inocência. Enquanto Marcos estava lá com seu Floriano, a Ruth e a Raquel foram pra praia, e a Ruth na areia sentada tomando sol, o Marcos chega correndo, ajoelha na frente dela, pensando ser a Raquel, e fala todo feliz: acabei de dar o cheque pro teu pai do barco, parecia uma criança, todo feliz, e pedi para ele colocar teu nome. Ela paralisada. Ele pega e beija ela. E ela beija. Só depois que ele para que ela fala: eu sou a Ruth. Olha, vamos dar um desconto pro Marcos ter confundido dessa vez? Sem maquiagem, cabelo molhado, maiô preto. Fica mais difícil para ele, né? Apesar que eu amei. Esse é o resumo completo da semana, pessoal. Clica no gostei, comenta esse vídeo que você tá achando da novela, ou se já tá passando muita raiva igual eu. E semana que vem tem mais. Fica com Deus. Até mais.